Sabe aquela cena clássica de filme de ficção científica? O capacete do astronauta quebra, tem aquela descompressão súbita e, de repente, pum, a pessoa explode. É super dramático, né? Mas será que na vida real é assim mesmo que acontece? Bom, vamos mergulhar na ciência por trás disso. Olha, para começar, vamos quebrar logo esse mito. No espaço, ninguém explode. Pode esquecer essa ideia. A nossa pele é surpreendentemente elástica e resistente, sabe? Ela consegue segurar a pressão interna do nosso corpo numa boa. A realidade, na verdade, é bem diferente. E, de certa forma, até mais sinistra. Ok, então, se não tem explosão, o que acontece de verdade com um corpo humano exposto ao vácuo do espaço? A resposta, gente, é uma sequência, uma cascata de eventos fisiológicos bem rápidos e violentos que acontecem numa janela de tempo, nossa, curtíssima. Então vamos lá, vamos para o começo de tudo. Os primeiros 15 segundos. 15 segundos é um piscar de olhos praticamente. E eles são brutais. É nesse período minúsculo, enquanto a pessoa ainda está consciente, que o corpo começa a sofrer os efeitos mais violentos e imediatos. O primeiro fenômeno que acontece tem um nome bem específico: ebulismo. Pensa assim, aqui na Terra a pressão do ar não deixa a água do nosso corpo ferver, mas no espaço não tem essa pressão. O resultado? O ponto de ebulição dos líquidos cai, e muito. No vácuo, a água começa a ferver na temperatura normal do nosso corpo, uns 37 graus Celsius. Isso significa que a saliva, as lágrimas, a umidade nos pulmões, tudo começa a borbulhar instantaneamente. E para a gente ter uma ideia do quão visceral isso é, tem um estudo sobre descompressão que descreveu a cena de uma forma bem direta. A frase era: todos os fluidos borbulhavam na emissão. É uma imagem bem forte, né? Mostra exatamente o que acontece com qualquer líquido exposto do corpo. E olha, isso não é só teoria não, aconteceu de verdade. Em 1960, um cara chamado Joseph Kittinger teve um problema na luva do seu traje de pressão em alta altitude. O que aconteceu? A mão dele ficou exposta a uma pressão baixíssima e inchou até o dobro do tamanho normal, exatamente por causa do ebulismo. A boa notícia é que ele sobreviveu e a mão voltou ao normal depois. E não para por aí. Ao mesmo tempo que o ebulismo acontece, tem outros dois perigos gigantescos e imediatos. Primeiro, a hipóxia fulminante. Basicamente, o vácuo literalmente arranca o oxigênio do seu sangue direto pelos pulmões. A consequência? Perda de consciência em uns 12, 15 segundos no máximo. E segundo, o barotrauma. O instinto seria prender a respiração, certo? Pois é, essa seria a pior coisa a se fazer. O ar preso nos pulmões se expandiria violentamente e rasgaria todo o tecido pulmonar. Beleza, passados esses primeiros segundos super caóticos, a gente entra no que os especialistas chamam de ponto de não retorno. É aqui que a corrida contra o tempo fica desesperadora. A janela para um resgate dar certo começa a se fechar, e muito, muito rápido. Essa tabela aqui resume bem a situação. Olha só. Nos primeiros 10 segundos, mesmo com a hipóxia e o ebulismo já rolando, a chance de sobreviver ainda é alta, mas só se a pessoa for resgatada e repressurizada em menos de 90 segundos. Agora, passando disso, entre 10 segundos e 2 minutos, aí a coisa complica. Os danos nos pulmões e no cérebro já começam a ser irreversíveis. A chance de sobrevivência, despenca. E depois de 2 minutos? Bom, aí já era. Morte cerebral por falta de oxigênio. Chance de sobrevivência, 0. Mas acredite se quiser, a falta de pressão não é o único problema. Vamos imaginar que alguém, de alguma forma, sobrevivesse a esses primeiros minutos. O ambiente espacial ainda teria outros jeitos de acabar com tudo. Estou falando de assassinos silenciosos, radiação e temperaturas extremas. E aqui a gente derruba mais um mito de cinema, o de congelar na hora. Não acontece. O vácuo é um isolante térmico excelente, tipo uma garrafa térmica. O corpo demoraria muito para perder calor. O perigo de verdade é outro. É a diferença absurda de temperatura. O lado do corpo que estivesse virado para o sol poderia cozinhar a 150 graus positivos. Já o lado na sombra congelaria a 150 graus negativos. Um extremo bizarro. E para completar, tem os assassinos invisíveis. Primeiro, a radiação ultravioleta do Sol. Sem o filtro da nossa atmosfera, ela causaria queimaduras seríssimas na pele e nos olhos em segundos. E além dela, tem a radiação cósmica, que vem de todo lugar, atravessando o corpo, danificando o DNA e o sistema nervoso. Então tá, juntando tudo isso, ebulismo, falta de oxigênio, radiação, temperaturas, qual é, afinal, a janela real
e implacável de sobrevivência no vácuo do espaço. Essa linha do tempo aqui é a contagem regressiva final. De 0 a 10 segundos, a pessoa ainda está consciente, sentindo os líquidos do corpo ferverem. Lá pelos 15 segundos, apaga. Fim da consciência. A marca de 90 segundos é o limite, a última chance de um resgate que ainda vale a pena. Com 2 minutos, o cérebro já sofreu danos que não tem mais volta. E com 3 minutos ou mais, aí é o fim. Morte biológica. Então o número para guardar na cabeça é esse. 90 segundos. 1 minuto e meio. É esse o tempo total do momento da exposição até o último instante em que um resgate poderia, talvez, trazer alguém de volta sem sequelas neurológicas devastadoras. É muito, muito pouco tempo. E tudo isso, claro, nos leva a uma reflexão. Saber que a linha que separa a vida da morte no espaço é tão, mas tão fina que ela é medida em segundos. Isso não muda a nossa perspectiva sobre a verdadeira bravura de cada astronauta que se aventura lá fora? É algo para se pensar, sem dúvida.